Agora vamos falar, gente, sobre a nossa saúde mental. A gente vive numa época bem perigosa, né? Que, infelizmente, é crescente o número de pessoas que usam indiscriminadamente medicamentos psiquiátricos. Eu digo indiscriminadamente, a gente sabe que tem com e sem prescrição, mas mesmo com, às vezes, sem orientação de um profissional. Muitas dessas pessoas sequer sabem exatamente o que tomam, quais são os riscos, copiam do amigo, pegam de alguém ali emprestado, né? Dá um remedinho aqui, outro ali, mas a gente vai ter que entender qual é a complicação de tudo isso. Sem contar que, ainda em pleno ano de 2022, tem gente que tem preconceito com remédio psiquiátrico e prefere fugir do tratamento e coloca também a sua vida em risco. Hoje a gente conversa com um dos, eu digo, maiores psiquiatras que a gente tem no Brasil hoje. Ele tem uma experiência enorme, é um médico muito conceituado, eu tenho muita honra de recebê-lo aqui, porque é daqueles que a gente realmente pode confiar para tirar todas essas dúvidas. Aproveita que esse momento vai ser especial com o doutor Khalil Alib. Seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a você. Vamos falar mais uma vez sobre esse assunto que a gente falou mais uma vez, a gente já conversou outras vezes, mas eu fico impressionada porque continua sendo tão necessário. Parece que as pessoas não se levam a sério, eu não sei. Infelizmente, ainda há um grande preconceito com o tratamento psiquiátrico, né? Então, esse é um grande problema. O preconceito não é só da população, ele em grande parte também é dos outros médicos, de outras especialidades. É muito comum o paciente estar se tratando e algum colega ginecologista, geriatra, diz, não, vamos parar isso aqui, você já está bom. Você já melhorou. E isso é uma questão delicada no tratamento psiquiátrico, porque ele é diferente do resto da medicina. Na medicina, se você não estiver com uma cólica, você não precisa tomar um remédio para cólica. Se não estiver com febre, você não vai tomar um remédio para febre. Mas na psiquiatria não é assim. A pessoa precisa estabilizar-se e se manter bem, às vezes, por um longo período, para daí poder tirar a medicação. E isso é muito difícil de ser mantido. E é tão interessante porque esse protocolo, gente, de estar bem, se manter bem por um longo período para tirar a medicação, é comprovado, dá certo, funciona. E mesmo assim tem gente que fala, ai, eu tenho medo de ficar viciado. Tem muita gente que acha que antidepressivo vicia. É verdade? Não. Existem uma classe de remédios e que por isso que no Brasil tem uma tarja preta neles, que são os chamados ansiolíticos. Esses devem ser tomados por um período curto e depois, se e quando necessários. Não é para ser tomado por um longo período, nem em doses maiores do que são prescritas. Então, esse é o remédio que pode causar tolerância e dependência se a pessoa utilizar de uma forma inadequada. Quando você fala período curto, é o quê? Até 3 meses. Não há nenhum sinal de que a pessoa se tornará dependente daquilo. Nós temos até uma segurança de usar até por mais tempo, desde que a pessoa se mantenha na dose que foi prescrita para ela, adequada, né? Agora, quem tem o risco de virar um abusador de remédios? Aquele que já toma a dose a mais, não conversa com o seu médico, vai tomando uma dose em cima da outra, não espera o remédio ter aquele tempo que ele demora. Remédio psiquiátrico não é um remédio para dor de cabeça, que você tomou um comprimido e amanhã, depois de 1 hora, você não tem mais nada. A psiquiatria não funciona assim. A maior parte deles funciona por depósito, no neurônio. Nós temos bilhões de neurônios. Eles fazem bilhões de conexões. Então, é muito difícil até todo esse circuito estar realmente engrenado. Isso demora. 10 dias, 15 dias, até ter uma razoável resposta. Então, não é tão tranquilo assim. Então, é um tratamento que exige paciência e exige muita conversa do médico com o paciente para explicar os efeitos adversos, explicar todas as possibilidades, como é que isso tem que ser feito, como é que a gente vai iniciar com dose baixa, subir a dose. Então, é um tratamento a 2 mãos, sempre. Sabe, uma vida de mão dupla. Eu recebo muitas mensagens, mas muitas mesmo, viu, gente? De telespectadoras, principalmente as mulheres, falando, eu tentei, estou com depressão, tentei um remédio, mas não fez efeito. Eu sempre falo assim, mas volta no psiquiatra, conversa com ele e explica que tem um tempinho aí para o remédio começar a fazer efeito, né?
Esse tempo é de quanto? Então, os calmantes, que são esses que têm o maior risco de causar dependência, o efeito deles é imediato, é em 15 minutos. Né? Então, esse tem um efeito imediato. Mas os antidepressivos, por exemplo, demoram em média de 5 a 20 dias. Então, algumas moléculas são mais rápidas, alguns remédios são mais rápidos, outros são um pouco mais lentos. Então, é de 5 a 20 dias para começar a ter um razoável efeito. O efeito ótimo, às vezes, demora 30, 40 dias. Então, isto tem que ser entendido, tem que ser tranquilizado e ter paciência de aguardar. Mas isso também cabe ao médico, sabe, Cláudia? A gente sempre insiste na educação do próprio médico para orientar, para escrever, porque às vezes o paciente não está ouvindo tudo que a gente está falando. Né? Ele, às vezes, se perdeu, você falou alguma palavra que ele ficou mais assim. Então, às vezes é interessante que o médico escreva. A gente dá aula em faculdade, em congressos, a gente sempre pede, escreva. Aguardar tanto, mandar mensagem, sabe? Tomar muito líquido, porque tira muito dos efeitos colaterais, fazer atividades físicas, porque isso ajuda muito na melhora. Então, isso é importante, essa educação também do próprio médico e de poder ter um canal em que ele possa ser acessível. Isso ajuda muito ao paciente. Isso é importantíssimo. Aí eu já fico pensando, você aí em casa falar para mim, Cláudia, mas no SUS não tem isso, eu nem tenho contato com o médico. Tem sim. Tem? Tem. Que bom. Não, tem. A gente às vezes tem uma ideia de que o SUS é um horrível, tal. Eu não tenho essa ideia. Eu trabalho na rede pública há muitos anos, né? Na Zona Sul de São Paulo. E a gente, claro, é um serviço diferenciado que é na universidade, mas nós temos muitos residentes, eles atuam nas UBSs. Então, as unidades básicas de saúde, eles têm uma razoável orientação. É que, infelizmente, nós ainda temos pouca estrutura de saúde, nós ainda temos poucos psiquiatras. O Brasil tem cerca de metade do número de psiquiatras que necessitaria. Metade. E veja que eles ainda são concentrados nos grandes centros. Então, esse é um problema maior. Então, às vezes o interior, às vezes populações mais distantes têm menos acesso. Mas, cada vez tem melhorado isto e os médicos hoje cobrem esse pedaço. Os quadros mais leves a moderados, o clínico deve atender. Então, esse é um programa de saúde na América Latina inteira. Tem caminhado. Muito bem. Talvez seja esse o problema da automedicação, né? Eu queria que a gente entrasse um pouquinho nesse assunto, porque a automedicação, principalmente em psiquiatria, é perigoso? É muito perigoso. Ela é mais difícil de ocorrer porque os remédios são comprados com receita médica. A pessoa não pode comprar aleatoriamente na farmácia. Então, isso facilita um pouco. Isso foi uma grande briga que nós tivemos no Brasil aqui na década de 90 para conseguir que a medicação fosse retida, né, a prescrição. Foi fantástico. Os pacientes têm, então, um certo controle do número de remédios. Isso evita um pouco que abusem muito de remédio. Às vezes eu entendo que a pessoa que está muito angustiada queira tomar mais remédio para ver se eu melhoro mais rápido. Outro dia eu atendi um senhor, ele tomou 40 comprimidos de um antidepressivo no final de semana. Ele deveria ter tomado 2, ele tomou 40. Ele não queria se matar, ele falou, doutor, eu queria ficar bom. Ele queria tomar mais remédio, ele achou que a dose era baixa. Né? Então, veja, então falta esse contato um pouquinho maior, sabe, Cláudia? Tem que ter um médico que você possa confiar, que você possa estar procurando, esclarecendo dúvida e ter paciência. A automedicação, ela é muito ruim. Aumentar a dose, e o que a gente vê muito no Brasil é reduzir a dose ou não tomar a dose plena e também parar antes do tempo. Parar um tratamento antes do tempo é pedir para ter uma nova crise em breve. Isso é muito delicado. Ai, gente, eu vou contar para vocês, né, que eu acho que é muito legal a gente também propagar um pouquinho o que é que acontece, porque a gente tem uma sensação de que no mundo da televisão, é o mundo ideal, o mundo perfeito, as pessoas não têm problema nenhum. E eu tô tão feliz porque eu fiz o meu tratamento, em 2018 eu tive uma leve depressão, né, com o Dr. Calil do Alib, fiz meu tratamento, que durou
2 anos, e aí veio a pandemia, a gente achou por bem esperar um pouquinho e fui diminuindo gradativamente conforme a orientação do médico. Eu tô tão feliz que agora tô bem, não tô tomando nada, tô ótima, me sentindo maravilhosa, mais plena do que nunca, porque eu fiz o tratamento completo. E não é curto, foi longo até, de 2019 para cá, 3 anos, né? Mas valeu a pena. Ter a paciência, esperar, ter disciplina e responsabilidade com o médico, né, gente? Entender que ele estudou para isso, para me orientar. Foi show. Perguntas e respostas. Você que ainda não mandou, corre lá. Quem sabe você consegue. 11 9 50 45 18 40. A Alda de Campo Grande diz: faço uso de antidepressivo há 12 anos e vivo tendo recaídas. A medicação pode ter perdido o efeito? O que posso fazer? Olha, que pergunta boa, porque isso é muito frequente, né? A gente recebe muita gente no ambulatório da faculdade falando isso. Olha, eu tomo remédio há tantos anos, né? Então, o que a gente precisa entender, Cláudia, é que a meta é a pessoa ficar ótima. Essa é a meta de um tratamento. Então, esse uso de remédios há muitos anos, ela pode não ter ficado completamente remitida, que essa é a palavra que a gente usa. Então, eu tenho que remitir a pessoa completamente. Esse é o dia número 1 do nosso tratamento. Opa, estou ótimo. A partir daí, se for um primeiro episódio de depressão, por exemplo, ela precisa tomar remédio pelo menos 6 meses. Da mesma forma, geralmente na mesma dose, sem parar nenhum dia, sem esquecer no final de semana ou numa viagem. Então, tem que manter a medicação, no mínimo 6 meses. Em pessoas que já têm um quadro há mais tempo, com outros episódios, aí tem que manter no mínimo 2 anos. E tem que manter naquele jeitinho, naquele tratamento. Então, dona Alda, tome muito cuidado com isso, volte ao seu médico, a senhora precisa ficar completamente bem e aí manter o tratamento por 2 anos. Então, possivelmente, ela tenha que ajustar a dosagem? Muitas vezes sim, tem pessoas que respondem com uma dose mais baixa de um remédio e outras têm que tomar um remédio numa dose muito maior. Agora, isso é uma tentativa que o médico tem que fazer, ajustar para que ela fique ótima. Essa é a meta e ela tem que voltar, insistir no tratamento até realmente ter essa resposta plena. Então, essa coisa que eu ouço bastante, eu tô com depressão, tô tomando um remedinho, ainda tô desanimada, não é assim mesmo, é que eu tô com depressão, tipo, de anos arrastada, é porque não achou o remédio e a dose. Não achou, às vezes foi prescrito por um não psiquiatra. A gente tem que entender que pelo menos metade dos pacientes que estão tomando antidepressivo, quem prescreveu não foi um psiquiatra. Foi algum outro clínico, alguma outra especialidade. Quando é um quadro leve, isso vai ter uma boa evolução, não tem problema, vai ficar bem com qualquer tipo de antidepressivo. Mas quando é um quadro um pouquinho mais delicado, aí precisa de um psiquiatra para saber exatamente qual é o melhor tratamento. Porque então, o tratamento é para funcionar mesmo, é para a pessoa ficar ótima. O tratamento, tem uma expressão em inglês muito interessante que chama tailor-made. Tailor-made é feito pelo alfaiate. Então, é como uma roupa que você vai lá e escolhe, ajusta aqui em você, coloca ali, coloca um bolso aqui, você ajusta a roupa no teu jeito. O tratamento precisa ser assim. O tratamento ele precisa ser desenhado para você. Então, tem pessoas que têm muito receio de ganhar peso. Eu não posso usar um remédio que vai ganhar peso para essa pessoa, porque ela vai abandonar daqui a pouquinho o tratamento. Tem remédios que podem dar muito sono ou tirar o sono. Então, eu tenho que ajustar isto. Tem remédios que mexem com a libido, então eu tenho que ajustar isso também para cada pessoa, né? Então, eu tenho que ajustar o remédio e acertar qual tipo de depressão que ela tem e qual o tratamento mais adequado para ela. Muito bem. Próxima pergunta, então, é da Cida. É normal os antidepressivos causarem ansiedade? Faz parte dos efeitos colaterais? De uma classe de antidepressivos, sim. Existe uma classe que pode aumentar a ansiedade. A maior parte diminui a ansiedade. Agora, a ansiedade é muito comum com depressão. Então, a pessoa tem um quadro depressivo e muito frequentemente tem ansiedade junto. Então, às vezes, precisa usar uma medicação específica para ansiedade.
e aí diminuir a ansiedade, melhorar sono, melhorar a disposição, isso tudo ajuda no tratamento da depressão. Então, essa que está tomando um antidepressivo, vamos imaginar, e com ansiedade, ela não tem que se contentar com isso. Ela tem que voltar no médico e falar, esse remédio não está sendo legal para mim. Eu continuo com ansiedade, eu estou com mais ansiedade, aí ajustar essa dose. Então, não é como um outro remédio que a gente está acostumado, às vezes, sei lá, toma um anti-inflamatório, dá uma dor de estômago e, mas eu estou tomando o anti-inflamatório e vai dar dor de estômago mesmo. Não, é para consertar e não ter nada. Obrigatoriamente tem que ajustar isto. Tá bom. Muito bem, Cida, volta no médico. A Juliana, meus cunhados já usam alprazolam há 5 anos e estão viciados. Como fazer para que eles parem com o medicamento? Que pergunta difícil, viu, Juliana? Porque esse é um dos remédios que são tarja preta, o alprazolam. Quando ele é bem indicado para ansiedade, para aquelas situações que a pessoa às vezes está com insônia, está com muita angústia, isso vai muito bem. Por exemplo, eu tomei alprazolam 2 vezes na vida e eu adorei. E eu disse para mim mesmo, é melhor eu ir com muita calma com isso, porque eram 2 dias muito difíceis da minha vida. Eu tomei um alprazolam, dormi, relaxei, acordei no outro dia muito bem. Para mim foi muito importante ter tomado naquela noite, mas é bom demais. Então a gente tem que também saber um momento em que tem coisas que são da vida, a ansiedade também é da vida. Nós temos que aprender a lidar com as nossas coisas, com as nossas questões, né? O que diz que a pessoa é viciada é quando ela começa a tomar em excesso, a tomar em doses maiores. Então, a melhor resposta para a Juliana seria procurar um médico, buscar alternativas, que existem. Agora, ela fala que são os cunhados que usam, né? Eu já penso que cada um dá conta de si, a gente não pode muito mudar o outro. Né? Se não tem perdas sociais, porque quando tem perdas sociais a gente coloca o nosso limite, a nossa barreira, né? Você está aí com o seu remédio, mas isso está me fazendo mal, aqui eu não quero mais desse jeito. Mas nesse caso eu acho complicado, né? O máximo que ela pode fazer é bater um papo. Chame os cunhados para assistirem. É, boa. É minha hora do almoço, coloca todo mundo para assistir. Muito bom. Próxima pergunta é da Fátima. O transtorno bipolar tem cura ou vou precisar usar remédio para o resto da vida? Algumas doenças psiquiátricas não têm cura, elas têm controle, né? Então, o transtorno bipolar é uma dessas doenças que a gente tem hoje um ótimo controle, um controle muito, muito bom, mas precisa tomar medicação e até o que a gente conhece hoje é pelo resto da vida. E sempre essa medicação engorda a pessoa? Não. Daí a importância de estar junto do médico, né? Porque existem alguns remédios por controle do transtorno bipolar que podem ganhar muito peso. Então, às vezes, eles são importantes no início para controlar crises, por exemplo. Mas depois, você tem hoje estabilizadores que são quase isentos de efeitos adversos. Que bom. Sabe? São Porque é uma muito angústia bons. também de algumas telespectadoras que têm transtorno Claro. bipolar e aí, de repente, ficaram obesas e estão tristes por conta disso. Fica complicado, fica mais depressiva a pessoa, né? É verdade. Então, ótimo, bom saber. Próxima pergunta, vamos lá. Patrícia, de Miguel Calmon, Bahia. Sempre que tenho medo de alguma coisa, como perder minha mãe ou ter alguma doença perigosa, eu fico tonta, as mãos suam, dá tontura. O que pode ser? Isso são sintomas de ansiedade, né? A ansiedade, ela pode ser psíquica, nós ficamos tensos, aflitos, né? Mas ela tem muitos sintomas físicos. Aperto no peito, taquicardia, sudorese, sensação de desfalecer, sabe? Então, esses são sintomas físicos da ansiedade. Então, e ela está dizendo ainda, olha, eu tenho medo de alguma coisa, o medo e a ansiedade, eles estão muito juntos. O medo dispara a ansiedade. E aí são sintomas físicos. O ideal nesse momento seria poder tomar uma medicação que corte essa ansiedade. Existem remédios para esses momentos que não deixam você ter sintomas físicos. E isso vai tirando essa ligação. Então, eu posso ter medo, e eu tenho medo com uma série de coisas, mas eu não preciso ter o sintoma físico do medo. Então, eu preciso separar isso. É importante a psiquiatria caminhar junto com a psicoterapia? Nesse caso, por dúvida exemplo, seria nenhuma. bom? Sem dúvida nenhuma. A psicoterapia vai fazê-la detectar
as situações em que estão disparando essas situações de medo. Ela falou de medo de perder alguma coisa, né? Perder um ente querido. Então, isso é muito importante que ela possa fazer uma terapia e focar nisto e por que desse medo todo, né? Hoje a gente estava conversando no café da manhã lá em casa sobre os excessos de futuro que às vezes a gente tem, né, na mente. A gente se preocupa tanto com o futuro, a gente não tem controle nenhum do futuro. Aí fica no, mas e se, e se, e se, e se? Vamos viver o dia de hoje, porque é o que a gente controla, é fazer o nosso melhor hoje, né? Com Senão certeza. a gente adoece, aí vem essa ansiedade mesmo. A mão sua... Com o meninas da produção, foram transcrever e colocaram o. Tô corrigindo, porque a gente está num programa de televisão e a gente tem que ensinar o que é certinho, né? Mas é isso aí. Doutor, muitas perguntas, sempre é tão bom te receber. Eu sei que você tem uma agenda complicada, cheia de compromissos, mas volta rápido, tá bom? Eu fiquei cobrando as meninas aqui, falei, cadê o doutor Calil do Alibe? Mas que bom que você está aqui de volta. Muito obrigado a você, Claudinha. Muito obrigada. Ó, doutor Calil do Alibe é um médico excelente. Hoje em dia, a gente tem uma facilidade que é a telemedicina, que veio por conta da tristeza da pandemia, né? Que veio um problema aí, mas trouxe pra gente algo que a gente não conhecia e que tem facilitado muito a vida de muita gente. E também dado acesso a médicos maravilhosos. Então, se tiver qualquer dúvida, quer marcar uma consulta, quer fazer uma consulta por telemedicina, 11 3284 5876. Ou venha a São Paulo, tem tanta coisa boa aqui, inclusive um frio de lascar. 11 3284 5876. E aí você o conhece pessoalmente. Muito obrigada, uma ótima quinta-feira e até a próxima, não demora. Cláudia. Tá bom? Obrigada, doutor. Até logo. Prazer.